Salve, salve, Marco Agripa aqui. Então, aqui nesse vídeo eu vou estar falando sobre compressão e aí a gente vai desaguar em compressores. Então, eu coloquei o nosso tópico aqui inicial, dissecando a compressão. Um bom início para a gente começar a falar de compressão. A primeira coisa é a gente entender para que serve a compressão. Quando a gente fala de áudio, a gente vai ter a onda, né? Fazer uma, fazer duas, fazer três. Aqui é uma ilustração, aqui é uma outra ilustração e aqui é uma outra ilustração. Ah, mas você está ilustrando o quê? Eu estou ilustrando ondas do tipo que a gente mais trabalha, que são as senoides. Vamos lá. Então, eu vou estar pegando uma definição básica aqui do que é uma senoide ou uma forma de onda senoidal. Uma senoide, basicamente, é uma curva matemática que descreve uma oscilação repetitiva suave, sendo esta uma onda contínua. Opa, parece difícil, mas não é não. Eu vou demonstrar aqui. O que acontece? No som, quando a gente grava o som, a gente tem as formas de onda. Antigamente, quando a gente não estava no digital, a gente não conseguia ver a forma de onda, a não ser com equipamentos específicos. Mas, quanto à parte de estúdios ou ao vivos, e aí você tem as mesas, você tem os periféricos, né, compressores, equalizadores, etc., externos às mesas, você tem as máquinas de ambiência. Você não via a forma de onda. Você tinha a teoria sobre aquele equipamento e você trabalhava apenas com a audição. Com o desenvolvimento da tecnologia e o advento do digital, a gente começou a ter a possibilidade de enxergar as ondas. Então, e por que eu estou trazendo esse tópico inicialmente aqui? Porque isso é o que a maior parte das pessoas vão estar vendo no seu dia a dia. Basicamente, quando a gente abre a plataforma, a janela que nos é entregue não é a janela de mix, que é o conhecido mixer, né? É a janela de edição. E essa janela de edição, ela nos entrega tracks horizontais e o que a gente chama de região, ou clipping, ou a denominação que a plataforma der, quando a gente vê aqueles desenhos, aqui a gente tem uma seção aberta de uma mixagem que eu estava fazendo, mas isso serve quando a gente abre uma sessão de gravação também. A plataforma ela nos entrega essa janela de edição e as tracks de forma horizontal. E aí o que a gente vê aqui nas regiões são formas de onda. Então, se eu abrir aqui, aumentar o zoom, a gente está enxergando o som. E se a gente aumentar ainda mais, olha o que a gente tem: o desenho da onda. Então vamos ver se não é similar à analogia que eu fiz nos desenhos. O que é uma senoide? É uma onda contínua. Então o que acontece? A gente tem o zero aqui. Então a onda veio nessa reta. Zero nessa reta. Então a gente veio para baixo. A gente veio para cima. A gente veio para baixo. A gente veio para cima. Quando a gente tem o ponto zero, aonde ela vem para baixo e vem para cima, daqui até aqui, ou seja, para baixo e para cima, ou poderia ser para cima e para baixo, né? Se a gente pegasse daqui, ó, seria para cima
e para baixo. A gente poderia contar um ciclo. Ou a gente pode contar também daqui, ó, para baixo e para cima. Estaríamos contando um ciclo. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala de hertz, a gente está falando, se for 1 hertz, é um ciclo por segundo. Se é 1 kHz, são 1000 ciclos por segundo. Então, dando essa pincelada aqui, só para jogar uma estrela no ar, para isso ficar bem claro. Isso daqui a gente está falando de frequências, né? Então aqui a gente está lidando na região. Esquece agora aquela pincelada que a gente deu. Então por que a gente usa o compressor? A gente tem o mínimo, vamos botar aqui silêncio, e a gente vai ter o clipping em 0 dB. A gente tem o nosso áudio aqui, com pontos mínimos e com pontos máximos. Essas variações aqui é o que a gente chama de dinâmica. A gente tem uma variação de dinâmica aqui. Qual é a função do compressor? Reduzir essa margem dinâmica. O que é a margem dinâmica? É a margem entre os pontos mais baixos e os pontos mais altos. Eu tenho uma track que está variando muito. Então, a gente tem aqui a parte aqui que está quase lá no silêncio e tem uma parte que está quase no 0 dB. É uma diferença muito grande de dinâmica. Então, o compressor, ele simplesmente pega os pontos mais altos e aproxima dos pontos mais baixos. E, consequentemente, como você vai ter uma perda de ganho, digamos assim, porque você vai ter uma redução de dinâmica, você vai perder volume. E aí, o que a gente tem no compressor? O make-up, ou também chamado de gain. Alguns compressores vão chamar de make-up e outros de gain. Cada fabricante vai chamar do seu jeito. Quando a gente levanta o volume, está levantando o volume de todo mundo. Então, o que a gente tem de resultado? O que está em cima vem para baixo, o que está embaixo vem para cima. O que está com essa diferença tão grande passa a ter uma diferença menor. E aí você pode usar o make-up gain, além de só compensar, você pode usar também para elevar o volume. Pode, não tem problema nenhum, desde que vocês saibam o que está fazendo. A gente entendeu aqui que a função do compressor é reduzir a margem dinâmica de um áudio. Essa é a função do compressor. Porém, a gente atualmente também utiliza como forma de texturizar, gerar uma coloração, gerar uma característica. Mas a função do compressor é reduzir a faixa dinâmica de um áudio. Mas aí a gente pode usar de múltiplas formas, inclusive para gerar ganho. A gente vai para o próximo tópico. Tudo bem. Então, o compressor ele serve para reduzir a margem dinâmica de um áudio. Mas como é que ele funciona? Quais são os parâmetros? Como é que isso é feito? Basicamente, a gente vai ter o threshold, o ratio, o attack, o release e o make up gain.
Ah, mas tem compressor que tem mais do que isso, tem compressor que tem menos do que isso. Sim, tem compressores que tem mais, tem compressores que tem menos. Mas esse daqui é o padrão básico dos compressores. A gente não tem como falar de processador de dinâmica sem falar desses parâmetros aqui. Até porque, muitas vezes, quando um equipamento ou plugin não vier com tópicos desses aqui, ali para você modificar, muitas vezes eles vêm com padrões fixos ou características específicas que vão fazer com que um parâmetro ou outro atue de uma forma que vai sugerir que o tópico X ou Y estaria configurado da forma X ou Y. Fiz esse adendo aqui porque quando a gente pega compressores que não tem um desses parâmetros aqui, é porque ou eles têm parâmetros fixos, que aí você vai precisar ir lá no manual para olhar, ou eles vão ter características próprias. Às vezes, ó, esse compressor daqui, ele funciona mais assim, logo o parâmetro X e o parâmetro Y é equivalente como se ele tivesse com o parâmetro X sem o parâmetro Y assado. Então aí você tem uma característica e aí você vai utilizar ele e verificar se funciona ou não no que você se propõe. Então vamos voltar para os parâmetros aqui. A gente tem o threshold, que vai ser o nosso limiar. A gente tem o ratio, que é a nossa razão ou proporção. A gente tem o ataque, que é o tempo que o compressor para começar a atuar, né? A gente tem o release, que é o tempo que o compressor vai levar atuando, e o make-up gain, que é o volume de compensação. Tá, e aí por que que isso é importante? Então vamos lá. O threshold. O que que é o limiar? O limiar é o ponto no qual, a partir dele, o compressor vai começar a atuar. Tá? Então a gente está tratando ali de decibéis. O compressor ele vai ter um mínimo, que aí vamos botar aqui hipoteticamente que é o silêncio absoluto, e a gente vai ter um máximo. Dentro desse conceito, a gente tem aqui mínimo e máximo em relação a decibéis, que é a medida que a gente utiliza em áudio. Se eu colocar o som, ele está acontecendo aqui. Então aqui é o mínimo e aqui é 0 dB. Se eu coloco o meu threshold, vamos supor que aqui tá menos 3 dBs. Aí vamos supor que eu boto o meu threshold aqui em 0, tá? O áudio que está funcionando está abaixo do threshold, o compressor ele não vai estar atuando. Então essa barra daqui, que é o limiar que a gente escolhe, ou seja, é o ponto no qual, a partir dele, o compressor vai começar a atuar, ela precisa estar dentro da intensidade do áudio que está tocando. Se eu tenho um pico aqui em menos 3 e eu tenho aqui, em média, no meu áudio, vamos botar aí um menos 10 ou menos 20, que seja. Isso daqui são valores todos hipotéticos.
Se eu quero atuar nessa parte daqui, eu vou ter de descer o meu threshold. Pico está em -3. Meu threshold está em 0, não está atuando. Então aí eu tenho que descer o meu threshold para ele começar a atuar. Aí se meu threshold estiver em -3, ele vai começar a atuar aqui nesse áudio que está com o pico de -3. Vamos supor que aqui seja, sei lá, -6. Você quer que ele atue aqui também? Então você tem que descer ainda mais para ele conseguir pegar esse pedaço aqui. Ah, eu quero que ele atue nessa galera aqui, né? Ou seja, vai atuar aqui, vai atuar aqui, vai atuar aqui, vai atuar aqui e ainda vai atuar nessa galera aqui. Então aí a gente precisa pegar e descer o threshold. Então ele é o limiar ali, ou seja, o ponto no qual a partir dele o compressor vai começar a atuar. Se o threshold está mais alto do que o áudio que está funcionando, então vamos botar a outra chave aqui. Se o threshold está mais alto do que o áudio que está rolando, ou seja, que você quer comprimir, o compressor não estará atuando. Se o threshold está mais alto do que o áudio que está rolando, ou seja, que você quer comprimir, o compressor ele não estará atuando. Então tem muita gente que bota o compressor, mete nos botões para lá e para cá e tudo mais. Quando você vai olhar, o compressor não está nem atuando em momento nenhum da música. Porque a gente pode ter compressores que só vão atuar em momentos específicos. Podemos. Mas aí você analisa e não está atuando em nenhum momento. Então o que esse compressor está fazendo ali? Esse, na verdade, inclusive, é o erro mais comum que eu vejo. Pegar uma mix que está com plugin de compressor e o compressor não está fazendo nada. Então vamos para o nosso próximo tópico. Ratio, ou seja, razão, que nada mais é do que a proporção. Todo mundo fala muito Rachel, 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 Rachel. Ninguém fala o simples, que é a razão, é a proporção. Ninguém, a maioria. Muita gente não tem nem clareza sobre o que é o Rachel. O que é essa razão, essa proporção? O que é esse parâmetro Rachel? O parâmetro Rachel, ele atua de acordo com o threshold. Então, é uma dupla, atuando juntos. O threshold e o Rachel. O threshold, como a gente viu, é o ponto no qual o compressor começa a atuar. E o Rachel? O Rachel é a proporção. A partir do momento que a gente tem o threshold, tem o áudio rolando aqui, né? A gente tem o threshold acontecendo aqui, né? Ou seja, então tem áudio que está passando pelo threshold. A gente tem aqui, ó, um bloco de áudio passando pelo threshold. Então, foi configurado o threshold e a gente tem os áudios que estão passando. O que o Rachel vai estar fazendo? O Rachel, ele vai calcular a proporção do áudio que está passando pelo threshold. Então você vai entrar com áudio. Então você está entrando com áudio. Passou pelo compressor, depois você vai sair. Então você está entrando, depois você está saindo. O Rachel ele vai calcular a proporção do que passa pelo threshold.
eu vou pegar a regra. Então, geralmente é 2:1, 3:1, 4:1, 6:1, 10:1, 12:1. Então, é sempre x/1. O que é esse x/1? 2:1, 4:1, 8:1. O que significa? Aqui é o Rachel. Que cada 2 dBs que passar pelo threshold vai sair 1 dB. Passou 2 dBs do threshold, sai 1. Passou 4 dBs do threshold, sai 2. A gente tem a proporção. Se a proporção é 2:1, vou repetir novamente. Se a proporção é 2:1, vamos lá, proporção. A gente tem aqui, ó, 2:1. Geralmente, inclusive, é assim que as nomenclaturas funcionam. Com 2 pontos, mas eu gosto de botar a barra também, que ajuda. Então, ó, 2:1. Passou do threshold, ele aplica a proporção. Então, se está passando 2 dBs do threshold, vai sair 1. Se está passando 4 dBs do threshold, vai sair 2. Se está passando 6 dBs do threshold, vai sair 3. É uma proporção matemática. O 2:1 é a mesma coisa se a gente pegar os dBs e aplicar a divisão. Divisão de matemática mesmo. Então, passou 2 dBs. 2 dividido por 2, 4 dividido por 2, 6 dividido por 2. Então, ó, 2 dividido por 2, 4 dividido por 2, 6 dividido por 2. Então, é uma proporção. Passou pelo threshold, ele aplica a proporção. Você entra, passa pelo compressor e você sai. É por isso que a gente tem o make-up gain. Porque se passaram 6 dBs do threshold e a proporção está 2:1, passou 6 dBs, você perdeu 3 dBs. Então aí eu iria lá no make-up, né? Ou simplesmente gain. E aí mais 3 dBs para deixar ele igual à entrada. Posso dar mais volume se eu quiser? Pode. Posso dar menos volume se eu quiser? Pode. Mas se você quiser deixar ele com o mesmo volume, você vai utilizar o make-up gain para compensar o que você está perdendo na compressão. Vou fazer o exemplo agora. A gente botou 2:1. Vamos para um exemplo de 6:1. Vamos lá, 6:1. Significa que se entrar 6 dBs, vai sair 1. Se entrar 12 dBs, lembrando sempre que isso é a partir do threshold, que essa proporção é aplicada. Entrou 12 dBs, vai sair 2. Entrou 24 dBs, vai sair 4. Lembrando sempre que é só você dividir a entrada pelo ratio que você compreende quanto que está saindo. Isso é a engenharia por debaixo do capô. Geralmente a gente vai ter um meter, que vai facilitar a nossa vida. Esse meter é de gain reduction. Compressores geralmente têm esse carinha daqui, que aí você vê quanto que você está comprimindo ali, se você precisar de um visual ali para te ajudar. Esse meter aqui de gain reduction, ele sempre vai estar mostrando lá aí menos 3 dBs, menos 6 dBs, menos 8 dBs e aí por diante. Então vamos repassar aqui.
a gente tem threshold, a gente tem o ratio. Essa dupla aqui trabalha junta. Por que é importante entender isso? Porque às vezes você vai utilizar o ratio em taxas altas, ou seja, 10:1, por exemplo, ou mais. Só que aí, se o threshold estiver alto, você, mesmo com taxa alta, você vai estar comprimindo menos. Às vezes você com taxa baixa, ou seja, tipo um 2:1, se você tiver com um threshold bem baixo, você pode estar comprimindo bastante. Lembrando que o threshold, estou botando aqui no 0 dB e vou botar aqui no silêncio. Aqui é o nosso threshold. Então, o que passar desse cara aqui é que começa a ser aplicada a proporção. O threshold é o ponto no qual, a partir dele, o compressor vai começar a atuar. Aí a gente vai ter, a partir disso, o ataque e o release, que basicamente também são uma duplinha. Ataque é o tempo que o compressor vai levar para morder e começar a comprimir. E o release é o tempo que o compressor vai levar atuando. Ou seja, a partir do momento que ele mordeu, quanto tempo que ele vai segurar a compressão? Então, quando se está comprimindo, a gente precisa saber o que é que a gente está fazendo, saber onde é que a gente quer chegar, perceber o que está acontecendo. Porque o som, ele tem um ataque e depois ele vai decaindo. Tem outro ataque e depois ele vai decaindo. Tem outro ataque e depois ele vai decaindo. Pegando esse exemplo, esse ataque aqui tem uma velocidade de atuação e tem um espectro de frequência. Os ataques. Dependendo do ataque e da sonoridade que a gente queira, se a gente quer o ataque mais completo, mais inteiro, o ataque mais lento, a gente vai precisar aumentar o tempo dele. E se a gente quiser ele mais rápido, a gente vai precisar diminuir o tempo dele. Ah, mas o que isso nos diz? Nos diz que se eu quero que o compressor deixe passar mais ataque, eu preciso deixar ele mais lento. Se eu quero que o compressor já morda no ataque, eu preciso deixar ele mais rápido. E aí, isso depois a gente deságua em características de compressores, porque vão ter compressores que não vão ter ataques tão rápidos. E esses ataques e esses releases, eles são sempre medidos desde milissegundos a segundos. Essa filosofia, esse método, essa etapa, que se eu quero ele mais lento, eu vou deixar a taxa do ataque mais alto. Se eu quero ele mais rápido, eu vou deixar a taxa dele mais baixa. Isso serve para o ataque e serve para o release. Se eu quero que o compressor ele mordeu, soltou, morde, solta, morde, solta, morde, solta, você precisa deixar o release mais rápido. Se você quer
Eu vou comprimir, ele vai atuando por tempos maiores. O que você vai precisar fazer? Eu quero comprimir e permanecer com o compressor atuando por mais tempo. Aí a gente vai deixar mais lento. Então, repassando, ataque. O tempo que o compressor vai levar para morder e começar a comprimir. Release. O tempo que o compressor vai levar atuando. E aí a gente cai no Makeup Gain. E por que eu chamo ele de Makeup Gain? Tem plugin ou periféricos que vão chamar de Makeup Gain diretamente. Vai ter processadores que vão chamar ele só de Makeup. Vão ter processadores que vão chamar ele só de Gain. Ou podem dar outras nomenclaturas. O importante é a gente entender para o que ele serve. Quando eu falei de threshold e de Rachel, eu falei que a gente tem um áudio que entra, que passa pelo compressor e sai. O threshold é o ponto que o compressor, a partir dele, vai atuar. O Rachel é a proporção. Se a gente tem, o Rachel está 2:1. Se passar 2 dB do threshold, vai sair 1. Então, nesse caso aqui, a gente teve uma perda de 1 dB. Se a gente tem 4 dB passando pelo threshold, vai sair 2. Então, aqui a gente teve uma perda de 1, aqui a gente teve uma perda de 2. Se eu tenho 6 dB passando pelo threshold, na saída eu tenho 3. Aqui eu já tive uma perda de 3. E assim por diante. Como é que a gente compensa essa redução de ganho, como o Mitter chama, para ele voltar aqui na saída a ter o volume que ele tinha na entrada? Ou seja, aqui a gente está na saída, aqui está a entrada. Como é que a gente faz para ter o mesmo volume na saída que tinha na entrada? Através do Makeup Gain. Então, se eu estou tendo 3 dB de perda, eu vou dar mais 3 dB. Estou tendo 4 dB de perda, eu vou dar mais 4 dB. Estou tendo 8 dB de perda, eu vou dar mais 8 dB. O Makeup Gain, ele simplesmente é o volume de compensação. Então a gente compensa através dele.